Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui no primeiro podcast da Luiz Altoff, tá? Estou aqui com o Bruno, o Daniel, meu pai. Hoje a gente veio falar um pouquinho aí da história do Luiz Altoff, história dos sócios, né? Como cada um entrou nessa empresa e, em geral, aí como funciona a nossa cultura dentro da empresa também, isso é bem importante. Eu acho que nada melhor que para começar com isso é meu pai, antes da imobiliária, contar um pouquinho da história dele com vendas, né? Eu lembro que o meu pai, eu vou falar uma história aqui. Eu lembro que o pai já me contou uma história que ele tinha uma Kombi, né? E trazia cebola de Alfredo Wagner para vender aqui em Florianópolis. E aqui em Florianópolis ele vendia cebola, comprava tainha e levava para Alfredo Wagner para vender tainha. Então, acho que, não sei se é essa a primeira história como vendedor do meu pai, mas acho que ele pode falar um pouquinho aí de como começou essa paixão aí por venda até chegar aonde a gente está hoje, né? Daí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá, já está todo mundo apresentado, né? Depois eu vou fazer uma correção aí dessa história aí com o Enzo, dar uma melhorada nela. Mas é mais ou menos por aí. Falar um pouquinho, então, de mim aqui, como é que surgiu essa empresa aqui, a Luiz Altoff, mas para ela ter surgido tem um passado, tem uma história bem extensa aí. São quase 40 anos aí nesse ramo, né? E então vamos lá. Eu nasci em Alfredo Wagner, a 100 quilômetros aqui de Floripa, na Serra Catarinense. Hoje todo mundo está conhecendo melhor, né? Porque é caminho de Urubici, caminho de São Joaquim, né? A nossa Serra Catarinense está bem famosa já, né? Mas vim pequenininho de lá. Fui lá para o Alto Vale do Itajaí, lá para a cidade de Ibirama. Estudei lá em Ibirama, tal, até os 10 anos de idade. 10 anos vim para Palhoça, Ponte do Imaruí, mais especificamente, com os meus pais. E ali também fui constituindo o meu aprendizado, né? Depois fui para Campinas, São José, que não existia, acho que ainda estava começando o Cobra Sol de hoje, né? Cobra Sol, para quem não sabe, era o nosso aeroclube que temos aqui ao lado da Pedra Branca hoje. A avenida central do Cobra Sol era a pista de aterrissagem, né, e decolagem. Isso eu já não sabia. Quando o Cobra Sol se edificou, eles trocaram esse terreno aqui do aeroclube aqui por aquele terreno e construíram os hangares, etc., a pista para o pessoal de lá. Morei lá durante um certo tempo, voltei para Palhoça com os meus pais novamente e fui trabalhar com 18 anos. Eu entrei numa loja de departamentos. Não existia shopping center na época. Como é que era o nome da loja? A loja era HM. HM. HM era Hermes Macedo. Quem é da minha idade, quem é um pouquinho mais novo, vai lembrar dessa loja. Era o shopping center da cidade. E ali eu trabalhei durante 3 anos. Durante esses 3 anos, aprendi muita coisa. Tive uma educação, regime militar ali. Não podia usar barba, não podia usar a camisa para fora da calça, não podia trabalhar sem cinto, né? Tinha que estar sempre bem arrumado. O home office era permitido? Não? Home office até era, mas no outro dia tu já estava demitido. Tava, né? Era home office para sempre. Daí. E até eu conto de vez em quando para eles aqui, né, que hoje qualquer pedido que a gente faz, ou qualquer empresário que faz para um funcionário que não é a função dele, ele já não aceita mais, né? E na minha época lá nessa empresa, o primeiro kit que eu recebi foi uma garrafa de álcool, um espanador e uma flanela. Detalhe, trabalhava como vendedor, né? Para limpar todo o departamento de manhã cedo, antes de começar a trabalhar como vendedor, né? Então, aprendi bastante ali, mas
a minha vida tinha que... Quando eu ingressei nessa empresa, na minha ficha de solicitação do trabalho, no final tinha uma pergunta que era a seguinte: por que é que você procurou a nossa loja para trabalhar? Eu botei, porque aqui eu quero aprender, mas não quero ficar aqui para sempre. Quero ter o meu próprio negócio. No outro dia já me chamaram para trabalhar. Então, né, acho que a gente busca esse tipo de profissional até hoje, né? Sim. Que tem ambição, né? Opa, e aquela história, eu sempre lembro dessa história, o pai contou já da moto. O pai vendia Sim, elétrico Sete Galo também, né? entrou para vender moto. Essa aí é uma história bacana também. O cara, a gente tem um empresário aqui da cidade que é o Antônio, da AM Construtora, né? O repórter um dia perguntou para ele: seu Antônio, o que é preciso fazer para ter sucesso? Aí ele fala bem em alemão assim, ele falou: tem que trabalhar muito, mas também tem que ter estrela, senão não adianta nada. Então, só desculpa aí, dá para dar um cortezinho? Tô com... Mas também se torcer assim não tem problema. Eu acho que Não. pode boa. tocar, não é um... Aí voltando ali para HM, eu saí de lá em 87 e saí meio sem rumo. Aí um amigo meu me falou: cara, vamos trabalhar de corretor. Aí fui numa imobiliária que tinha, que era do Tumé Imóveis, que por coincidência foi um dos pioneiros aqui da Pedra Branca. Pois é, eu ia perguntar, é mesmo Tomé daqui? Ele junto com a supervisão, né? Ele tinha a imobiliária Tumé, ele e a supervisão é que iniciaram as vendas aqui da Pedra Branca, né? Do loteamento na época, né? Uhum. E, cara, foi um grande mestre que eu tive. Eu tive 3 grandes mestres, né? Esse foi o primeiro. Ele me ensinou muita coisa, principalmente sobre trabalho, sobre persistência, né? Sobre você se educar com horários, sem ser um CLT, né? Você mesmo ser o seu patrão. Uhum. E assim eu fui de sempre, né? Trabalhei com o Tumé até final de 88, por aí, 89. Foram 2 anos, 3 anos também. Já abri um escritório junto com um amigo meu. Só que nessa época, aí vem a história que o Enzo falou ali no começo, né? Nessa época a gente passou por um governo que era o José Sarney, e a nossa inflação chegava a dar 80 e poucos % ao mês. Você ia no supermercado de manhã, via o preço de um produto, e ao meio-dia já era outro preço, e no final da tarde já era outro preço. Eles tinham funcionários só para etiquetar os produtos. Tinha produto que já tinha uma pilha de etiquetas, assim, que era para mudar o preço, né? E aí a gente passou por uma crise nesse período aí. Depois do Sarney, logo em seguida entrou o Fernando Collor, que hoje está preso, né? Eles confiscaram o dinheiro de todo o povo, todo o dinheiro que estava em poupança, aplicação, etc. Eles confiscaram o dinheiro. E ficou todo mundo sem grana. Imagina, tu comprou um apartamento e em 40, 50 vezes para pagar, e no outro mês tu já não tinha mais dinheiro para pagar a parcela. Ou seja, formou-se uma cadeia de problemas, né? De inadimplência. E aí o mercado parou. A gente não tinha os meios que a gente tem hoje para buscar clientes, né? Não tinha a mídia que a gente tem hoje, era jornal impresso, né? Pagava um anúnciozinho lá e ficava esperando do lado do telefone alguém ligar para você. Telefone era fixo, isso. Né? Sem não celular. Tinha celular, não tinha nada para te poder até, inclusive, voltar a falar com o cliente, né? Então, o máximo que você conseguiria seria o número dele, se ele não te passasse um número errado, e pronto, né?
E aí a gente passou um período, eu e esse meu sócio, o Alexandre, olhando um para a cara do outro, anunciava, olhava um para o outro, passava dia, passava outro dia e não vinha cliente. Aí passou um cara com um carro cheio de caixa de isopor atrás. É a história do Enzo? Aí eu olhei para ele, olhou para mim assim, cara, pensasse o que eu pensei? Pensei. Vamos lá. Eu tinha um Passat na época. Peguei uma carretinha. Fomos no mercado público. Compramos 6 caixas de isopor. Enchemos de tainha, de peixe, camarão. Vamos para a serra, vamos vender peixe na serra. Chegou no meio da serra, o Passat já berrou a homocinética, já começou a ter. É estrada de chão naquela época, né? Não, ainda já era era asfalto, asfalto? mas era muito peso pro carro subir a serra. Carretinha cheia, imagina. Aí passou um tio meu, por coincidência, com uma Toyota daquela Bandeirantes, botou as caixas em cima, levou até Alfredo Wagner, e lá a gente foi distribuindo. Aí assim, a gente assim, cara, de carro não vai dar, a gente vai precisar de um veículo melhor, uma Kombi, o negócio. Fomos lá, compramos uma Kombi. Aí jogava aquelas caixas de coisa dentro, de peixe, ia para a serra, ia até Urupema, daí não era asfalto, daí era chão. Aí a gente levava, teve trecho lá que a gente levou 19 quilômetros, 1h30 para fazer. Meu Ia, Deus. deixa. Pior que uma trilha de moto. 1h30. Aí chegava lá, esvaziava as caixas, vendia os peixes, enchia as caixas de... Era inverno, frio, que nem está sendo agora. Enchia com pinhão, maçã, descia a serra e já vinha entregando nas verdureiras e coisa. Assim a gente fez um certo tempo, mas também o gasto era muito alto, né, com combustível, então no fim era mais ou menos só para defender o alimento mesmo, mensal ali, pagar despesa e lucro, óbvio que não ia dar. Aí o mercado foi dando uma melhoradinha e tal, voltei para a imobiliária. Aí vem o meu segundo grande mestre, que foi o Ivan, da Adimóveis. Cara, muito legal, tá lá até hoje com a empresa dele, lá no centro de Floripa, né? De vez em quando a gente se fala ainda assim, as portas estão sempre abertas, ele falou para mim, né? Ainda sempre fala que dia que quiser voltar, eu disse, não, agora não precisa. Esses dias eu passei por lá, tinha uma placa lá no apartamento da Rádio Móveis. Legal que... Eu lembrei do pai na hora. Legal que a gente vê que, tipo, a cultura que a gente cultua muito de parceria entre imobiliária já vem de lá de trás, né? Lá de trás, né? Já é um negócio, não foi agora que foi inventado essa parceria, né? Claro que antes era muito mais escasso, né? Hoje já é um negócio que o pessoal tá se habituando no mercado, mas legal ver que isso aí vem... Inclusive, tem que convidar ele para conhecer, então, a nossa casa nova lá na ilha. Já tá no script. A hora que a gente tiver agora bem alinhado ali, deixar a coisa dar uma fixada, né? Aí sim vamos chamar ele ali para conversar, que vocês vão ver que vão estar falando com uma pessoa que tem muito conhecimento de Floripa, principalmente, né? E trabalhei com ele um ano e pouco, não deu 2 anos. Eu acho que ele já me botou como gerente da empresa. E aí eu gerenciei a empresa durante quase 6 anos. E no meio disso, lá no final, eu atendia vários empresários da construção civil e um deles viu em mim alguma coisa que me chamou para a empresa lá e disse, Luiz, eu quero montar uma equipe dentro da minha empresa, da minha construtora, para vender exclusivamente os nossos produtos. Aí, o Ivan estava investindo em mim, pagando curso, tal, coisa, me fizeram uma proposta que era praticamente irrecusável. Eu sentei com o Ivan, me lembro até hoje, ele estava na mesa, na posição dele ali, eu sentei na frente e falei para ele da proposta que eu tinha recebido e perguntei o que ele faria. Ele foi para trás na cadeira assim, vesti tudo que dava no cara até agora e agora querem me levar ele embora, né? Mas ele, profissional como sempre foi, olhou para mim e falou assim, cara,
se eu fosse tu, eu iria. Então foi... aquilo ali me marcou muito também. Legal. Dali eu fui trabalhar nessa construtora, na Deschamps, convidado pelo Dionísio Deschamps, finado, né, Dionísio Deschamps. Um baita mestre também, um cara que começou como eu comecei, né, esqueci até de falar ali no início, como é que eu tô dentro do mercado imobiliário, né? Eu tô dentro do mercado imobiliário com a mão na massa, literalmente, né? Eu tô desde os 12 anos, quando eu fui trabalhar com meu pai, que de profissão era eletricista e encanador, fazia essa parte nas obras, e eu fui trabalhar com ele, trabalhei dos 12 até os 18 anos com ele, aprendi a profissão, né, de eletricista, de encanador, aprendi a lidar com um peão, aprendi a lidar com um dono de construtora, com um dono de obra, né? De todos a gente vai tirando um pouquinho, né? Vai aprendendo um pouquinho. Da pouco a gente estava falando ainda, né, Dani, sobre como que é lidar, né, com o peão na obra, tal. É um negócio que se tu não tiver o aprendizado, não tiver o dom, tu não fica lá, não, né? Ou tu corre do cara ou o cara corre contigo, né? Tem duas possibilidades. Então, aí foi trabalhar com o Dionísio. O Dionísio é um cara que também veio ele era servente de pedreiro também, e depois passou a ser pedreiro, empregado, e só que ele guardava tudo, ele só gastava o que era necessário, né? Guardava tudo que ganhava e conseguiu comprar um terreno de sócio com o patrão dele para construir uma casa. O patrão entrou com material, ele entrou com a mão de obra. Daí ele trabalhava nas obras enfim, em geral, ele trabalhava durante a semana nas obras que ele tinha que trabalhar, e final de semana ele trabalhava na construção dessa casa. Aí vendeu a casa. O dinheiro da casa, ele conseguiu comprar um lote sozinho. Aí ele construiu uma casa sozinho. E assim foi. Foi escalando, foi construindo 2 casas, 3 casas, chegou até construir um prédio. Então a história dele também é muito bonita, construiu vários edifícios na cidade, edifícios de alto padrão, inclusive, né? Até um parênteses depois, né, que a gente vai mencionar, mas o Dionísio fez parte também na minha carreira, na minha vida profissional, assim como a do Bruno também, né? Que é onde tem esse link aqui hoje da imobiliária, né? Então, e bem colocado isso daí. O Dionísio é um cara que, dos 3 mestres que eu tive, eu acho que é o que eu mais dei, assim, valor, né? Não que os outros não, já falei que, né, valorizo muito o que eles me passaram, né? Mas o Dionísio é um cara que eu frequentava a casa dele, ia jogar sinuca com ele, então era uma coisa já familiar mesmo, como a gente tem implantado na nossa empresa, né? Acho que vem lá de trás essa cultura, né? Não é só a questão das nossas famílias, né, em si, mas a questão cultural de profissão, de trabalho, né? Sim. Com o Dionísio eu trabalhei quase 20 anos, 19 anos e alguma coisa. Aí veio uma nova crise, que é em 2014, 15, uma crise imobiliária que tinha um excesso de imóveis, deu uma bolha imobiliária e não tinha cliente para comprar tanto imóvel. E aí eu acabei me desligando da empresa. Já morava aqui na Pedra Branca, e o meu objetivo era botar em prática aquilo que a Urbana, que a Pedra Branca prega, né? Você morar, trabalhar e se divertir ao passo de uma caminhada. Esse era o meu projeto. E aí eu disse, não, vou montar um escritório para eu poder atender, inclusive, a minha clientela, né? São tantos anos, tem tantos clientes que precisavam dessa continuidade, né? Mas meu objetivo era não permanecer mais como imobiliária, né, como uma empresa grande. Aí vem a história que eu vou pedir para vocês darem em sequência, que daí já entra o Bruno, acho que na sequência o Dani,
e depois o Enzo, né? A Sim. história Bora é lá. bastante longa, né? Me perguntem Eu acho aí que dava pra fazer um podcast só da Dá. história do pai. Ele deu uma resumida, mas eu pulei umas coisinhas aí. se fosse... Só de história da Luiz Altoff vai longe aqui, né? É verdade. Tá Então, resumindo, o pai montou a imobiliária realmente, como ele falou, para atender os clientes dele de carteira, ter um espaço ali para atender os clientes, vender o próprio bairro aqui também, vender outros imóveis. E aí, só que com isso teve a entrada do Bruno. O Bruno vai contar um pouquinho de como foi essa entrada na imobiliária. Aí foi o erro dele, né? Que ele me convidou pra trabalhar com ele. Aí que a paz foi embora. Acabei com o objetivo dele. É legal se apresentar também um pouco, né? Não, então, eu sou Bruno Altoff, né? Sou filho do Luiz Altoff, irmão do Enzo Altoff e amigo do Dani, amigo e sócio. Eu sou engenheiro civil de formação, me formei na UDESC em 2015 e depois que eu me formei, né, em engenharia civil, eu tinha o objetivo de empreender na área da construção, né? O meu objetivo era construir. E desde a minha formatura eu falava pro pai, né? Eu vou construir, tu vai vender. Eu vou construir, tu vai vender. Esse é o plano A da família, né? Trabalhei como engenheiro de obra para a Deschamps também, por um período, né? 2 anos e meio, se eu não me engano. E meu pai até saiu da Deschamps antes e me convidou para ir trabalhar com ele logo em seguida, né? E aí eu aceitei o desafio, mas o plano A da empresa, né, era eu construir e meu pai trabalhar na parte comercial. A gente começou a trabalhar nesse formato, porém não conseguimos dar continuidade, por 2 motivos. Uma porque a área da construção civil, né, de empreender nessa área, construindo realmente é um desafio, né? A gente lida com garantias, a gente lida com peão de obra, a gente lida com falhas da mão de obra, escassez. Então foi bem difícil empreender nessa área. Só que em paralelo, eu também comecei a me interessar pela área comercial. Meu pai estava iniciando, né, na implementação dos processos da imobiliária. E... Só um minutinho, desculpa. E como ele tinha uma certa dificuldade, né, de implantar tecnologias, processos, eu comecei a ajudar ele, né, nessa implementação. E ao mesmo tempo eu toquei o curso do Cresci, né, o curso de TTI, né, de transações imobiliárias. Fiz esse curso, peguei o diploma, enfim, tirei o Cresci e comecei a ajudar ele no comercial também. E me envolvi bastante na área comercial, comecei a gostar dessa área. E aí o que era para ser o plano A se tornou o plano B, que era a construção. A gente continuou construindo, mas eu comecei a colocar os esforços mais nessa área na área comercial, né? Então a imobiliária ela foi ganhando corpo, né? A gente começou a conquistar os primeiros clientes, os primeiros imóveis, começamos a colocar imóvel na prateleira. E num determinado momento a gente começou a sentir a necessidade de mais gente, né, para trabalhar com a gente. A gente começou a entender que, a imobiliária ela vai acontecer, né? E aí foi um momento que, em conversa com o Dani, né, o Dani, quando a gente estava lá na Deschamps, que o Dani, né, a gente não cheguei a falar sobre isso, depois o Dani se apresenta um pouco também, complementa. Mas o Dani, ele era um funcionário da Deschamps também, ele era técnico de segurança do trabalho da Deschamps, e lá a gente fez uma amizade, né? Eu, engenheiro de obra, e ele, técnico de segurança do trabalho, e a gente fez uma amizade lá porque ele visitava a minha obra semanalmente, né? Acho que não só semanalmente, mas umas 2 ou 3 vezes por semana o Dani estava lá. E a gente fez uma grande amizade lá na Deschamps. A gente compartilhava das mesmas ideias. Falei para ele que eu estava fazendo o curso do Cresci, que eu estava gostando bastante dessa área e tal. E eu já via um Dani comercial ali.
né? Um cara que se comunica muito bem, um cara de empatia, né? Pô, gente boa, legal pra caramba. E aí, pô, Dani, por que tu não faz esse curso, cara? Né? Quem sabe tá aí uma alternativa. Eu me lembro dessa conversa muito claro. Foi no ático do Arvoredo, sabe? Foi no ático, olha só. Me trouxe Eu pensei que tinha sido Foi no ático. No escritório lá da... Fazendo guarda-corpo, pregando lá. Tinha esse detalhe também. E a gente, como empresa pequena, né? Tinha uma dificuldade de encontrar gente qualificada. Boa, né? qualificada. Ainda mais no momento, a empresa, né? momento ruim do mercado, né? Então... A gente abrimos na época da crise ainda, né? Que não tínhamos o direito de errar, colocando pessoas que não fossem nos representar. Então a gente demorou bastante, né? Mas selecionando assim devagarinho, aí até o Bruno vai complementar, mas o Bruno falou, cara, tem um amigo meu aí que não dá pra gente perder. Eu vou fazer uma força para ele vir trabalhar com a gente. É porque foi uma amizade que ela surgiu dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, antes de ser amigo, convidar amigo é sempre muito arriscado, né? Quando a gente confia na amizade, acaba misturando isso com o trabalho. E ali foi o inverso. Nós nos conhecemos um cobrando o outro, né? Só que duas pessoas sérias dentro de um ambiente de trabalho. Acho que a gente foi bastante elogiado, inclusive, pela pessoa mais difícil da The Champs, que é o Wilson, né? Só que não tinha tempo ruim. Se era para pregar, a gente ia lá, pregava, a gente resolvia. E isso no nosso meio era bem difícil de ocorrer, assim, né? Esse casamento, né, entre um técnico que cobra um engenheiro, que é superior, né? O engenheiro respeitar isso, mas também me cobrar. E sempre a gente num tom muito legal, né? Foi se tornando ali um respeito para surgir uma amizade, né? Mas acho que o caminho foi profissional antes, né? E aí por isso dessa... Educação, né? Respeito, né? Exato. Isso aí Foi uma base mais forte, assim, né? Pra depois vir uma amizade e depois foi uma confiança só sociedade. Depois surgir uma amizade, né? Exatamente. E aí, eu fiz esse convite pro Dani trabalhar com a gente. Antes até, acho que tu esteve numa grande construtora, a MRV, trabalhando como corretor, né? Só que era uma outra pegada de comercial, diferente. Até depois você pode complementar, mas... E aí... Deixa o Dani contar a história dele. Deixa eu finalizar a história toda, né? Vai contar a história dele toda. Não vai sobrar nada dele. Gosta tanto que já... Convidei o Dani pra vir trabalhar com a gente, ele assumiu a bronca e daí agora eu vou deixar ele contar um pouco da história dele aí também, desculpa. Conta melhor do que eu, tá bom? Bom, me chamo Daniel, né, sou sócio, não sou familiar, né, apesar de me sentir também parte. A minha história no ramo comercial, ela teve de fato, né, esse papel mais importante na minha vida com o surgimento da Luiz Altoff, mas assim como o Bruno identificou, eu sempre tive uma veia comercial, né? Então, o Bruno, quando ele enxergou isso, talvez não lembre, mas foi quando eu comecei a vender tudo que eu tinha no LX. E aí eu comecei a trabalhar com isso no LX e, cara, eu gostava de estar conversando com as pessoas, de vendendo e tudo mais, mas muito antes, ali no meu ensino primário, eu fazia pipa para vender. Então, ali eu já enxerguei uma forma de ganhar dinheiro. Já né? tinha o sangue correndo na veia. Eu tenho na minha família algumas referências, né, que são comerciais. Uma delas é um tio, que eu vi o crescimento dele de forma financeira, de uma forma muito rápida, né? Que é uma coisa que me preocupa até hoje, né? Essa oscilação também no nosso ramo, né? Mas ali eu trouxe como um norte para minha vida, né? Então, eu sempre quis empreender. Né? Essa que é a vontade que eu tinha, não era ter algum diploma, algum título, né? Então sempre deixei muito bem traçado, né? Qual era o meu passo na vida, o curso técnico, por que eu fiz o curso técnico, era para eu me inserir num ambiente de trabalho com uma remuneração média num curto período para eu poder me capitalizar e abrir algo próprio. Então ali sempre foi uma vontade. Quando eu entrei na The Champs, eu deixei claro para o engenheiro que me convidou que seria meu último emprego. Né? Então, isso o Renato Serafim, se um dia ver esse podcast aí, vai poder confirmar. Renato, eu falei, cara, eu vou, mas é meu último emprego. Eu tô cansado realmente, eu quero abrir alguma coisa. Eu sempre gostei de carro, né? Olhava mais para essa área. Mas como eu tenho 8 anos, né? Tinha de experiência na área técnica, né? Da construção.
junto com a área de venda, que eu não tinha ainda a formação, mas sempre uma veia, deu tudo, né, no mesmo sentido. Quando o Bruno me trouxe essa oportunidade, eu aceitei, né? Então, foi com algumas, né, reuniões até aceitar, né? Eu comecei a lidar com a parte da corretagem ainda na MRV, como o Bruno mencionou, para pegar o Cresci, né? Então, eu comecei a fazer na MRV após o meu horário comercial, né? Então, eu trabalhava na The Champs, saía às 6, eu ia todo dia para o escritório da MRV após as 6 horas, finais de semana também, para não conflitar com o horário de trabalho. Em 3 meses, 3 vendas, foi um número ainda bastante expressivo ali para a época, né? Um momento ruim, como o seu Luiz falou, né? De venda, então fiz a minha primeira, que indicou para o segundo, que indicou para o terceiro, né? E que converso até hoje com um desses meus clientes, que é um contador aí que eu indiquei também para um lançamento que nós estamos trabalhando agora. Então, quando eu recebi o convite, fiquei bastante contente, mas com medo, né? Pô, tô saindo de um CLT, né? Sempre muito bem planejado a minha parte financeira, né? E ali eu vi que, poxa, mas o seu Luiz é um cara que hoje eu tô mirando como uma referência. Sempre deixei bem claro isso para ele, né? Uma pessoa que veio de baixo também e construiu o patrimônio que tem hoje, né? E educou 2 filhos muito bem. Então, é uma pessoa de se espelhar. O senhor é um dos meus mestres. Então, assim como meu pai também, outros profissionais que eu lidei. Então, eu encarei, né, o projeto, né? Foi um convite que aceitei em 2017. Na época, ainda como corretor. Uma trajetória também, como a do seu Luiz, me tornei gestor. Aí eu te lancei um desafio, né, também, né? Lançou alguns, né? Pra te dar uma segurança, né? Mas o que me deixou mais seguro, né? Não sei se vale a pena falar, senão os corretores vão todos eles também pedir igual, né? Cada caso é um caso, né? Se arrependeu, né? Mas o seu Luiz, ele me fez uma proposta que na ocasião, mesmo sendo um técnico, né? Eu tinha uma remuneração expressiva para a área técnica, né? Então, tinha uma bagagem já grande, lidei com grandes obras, com shopping, com pré-moldado, e eu era bem remunerado por isso. Então, eu largar esse trabalho para arriscar, né, numa área nova, me trouxe muita insegurança. Eu já estava casado também na época, e aí o seu Luiz me perguntou qual que era o meu custo hoje, mensal. Pode lançar o desafio aí, que não... Porque quem se habilitar vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás. Pô, tranquilo, pra mim também é bom, não faz mal não. E pode aí, se habilitar. Eu falei o número lá na época, né? O seu Luiz, então tá. Eu te pago isso por mês, desde que tu não venda. E a partir do momento que tu vender, tu vai abater nos meses seguintes, né? Eu entrei no primeiro mês e fiz a venda. E aí, né, até então é muita história aí, mas... Valeu o investimento. Valeu o investimento. Jogou certo. Só deu um empurrão pro primeiro passo. Outro desafio que o senhor me passou também foi que... A Mari que fala muito isso, a Mari é minha esposa. Que um homem sem uma dívida é somente um menino, né? Tem 2 aqui que não queriam saber dele. O cara já virou uma múmia, né? Dívida de jeito nenhum. Eu ia falar de uma história engraçada, falar de várias dessas aí. Mas essa é uma história que realmente, assim, né? Foi o que me motivou a adquirir, né? Hoje o que eu tenho, né? Então, o seu Luiz tinha um carro lá que estava meio encalhado lá, não conseguia vender. Eu negociei esse carro, peguei um jet ski, paguei pro seu Luiz parcelado. Só vou te cobrar ali a poupança, né? Os juros da poupança ali, pelo menos para não dizer que foi dado, né? Então, paguei também na sequência. Eu acho que na terceira parcela a gente já quitou. Voltando para a história da Luiz Altoff, né? Senão vamos falar bastante aqui. Na área de gestão, então, a gente começou a ampliar, né, a nossa equipe, né, começamos a receber convites, né, de corretores querendo trabalhar. Isso eu acho muito legal na nossa imobiliária, com exceção de um único corretor, né, que é o Henrique, né, e eu também fui convidado, hoje sócio. Todos os outros demais corretores não é que pediram, né, mas conversaram. Nos procuraram, né? Para trabalhar na Luiz Altoff, né? Isso eu acho que é mérito muito do que a gente vem construindo, né? A solidez, a nossa postura no mercado. De lá para cá, então, me tornei sócio, né? Hoje nós estamos com uma equipe aí de 8 corretores na Pedra Branca
Mais 5 na... Mais 5 em Floripa. Temos gestores, temos CLT na parte administrativa, né? Mas, enfim, da minha parte na Luiz Altoff, eu acho que consegui resumir bem esses 8 anos também. Acho que cabe colocar aí, não sei se o Bruno, o Dani, o Enzo aí, esse crescimento, né? Porque, como eu falei ali no começo, o objetivo era eu trabalhar sozinho, né? Então, a gente tem hoje uma sede que é onde eu comecei. Dali a gente teve que ampliar para mais uma sala no mesmo prédio, né? Legal. E depois a gente observou, já há alguns anos, a gente observou que a gente estava precisando de uma vitrine, porque tem muitos clientes que precisam do estacionamento, precisam ver que tem a empresa ali, né, O senhor vai dar um spoiler aqui então, né? Vou soltar um spoiler, mas já está, né, caminhado o negócio, vamos para frente. E aí a gente já está com um novo espaço já programado aí para ano que vem, né? Vitrine no bairro. Soltar só o spoiler. Chega. Tá bom. Daqui a pouco ele vai falar Tá bom. que é aqui pertinho. Onde a gente vai... Passei ele na frente agora. Onde a gente vai dobrar novamente o espaço que a gente tem hoje, né? A gente tinha 40, foi para 80. 40 foi para 80, agora a gente vai para 100 e poucos. E no meio desse caminho acabou aparecendo ainda uma loja, um escritório no centro de Floripa, né? Para atender uma das nossas principais empresas, que é a Urbana, né? Mas não só a Urbana, a gente já está trabalhando com grandes empresas de Floripa também, né? O pontapé inicial foi Bona. pelo Bona, né? A gente tava com a ideia já de abrir uma outra loja em alguma região que a gente enxergasse potencial. A gente vê o centro de Floripa, né? Por tudo que tem para acontecer aí, essa transformação que vai acontecer no centro de Floripa. A gente já via potencial lá naquela região, só que o Bonassi, gestor comercial da Urbana, foi o cara que conversou comigo no presencial e meio que deu um puxão de orelha. Então, a gente tá indo pra lá, por que tu não foi pra lá ainda? Talvez se a gente não tivesse levado esse puxão de orelha... ali foi Foi bem legal que até encontramos essa sala aí, a gente nessa época que a gente começou a procurar, a gente não encontrava sala de jeito nenhum. E de repente a gente encontrou essa daí, né? Certeira, né? Certa, no local certo, no prédio certo. Enfim, parecia que tava esperando... Essa aí pode falar o local, pô. Esperando pela gente. A nossa sala fica ali no Trompovski Corporate. Fica bem, descendo a Trompovski, dá de frente com o nosso futuro ícone aí da Bocaiúva, né? É isso aí. Então, com certeza não teria como a gente ter uma localização mais estratégica com essa daí, né? E entrando no assunto, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas salas também, da história de como a gente conseguiu elas aí. Me apresentando hoje, eu sou head de marketing da empresa, né? Então, esses videozinhos do Instagram e Face Ads, captação de lead, toda essa parte do marketing da empresa. Tudo que fala inglês é com Enzo. Lead, marketing. É eu que estou à frente aí buscando isso. Comecei na empresa... Essa época que eles estavam falando, 2016, 2017, eu nem me entendia como gente ainda, né? Eu tinha... 2017 eu tinha 12 anos. Eu acho que eu tinha 12 anos. Minha história na Luiz Altoff começou com... Na verdade, antes da Luiz Altoff, né? Meu pai sempre teve uma cultura comigo, com o Bruno também, de... Ele fala até hoje, né? Não dá o peixe, ensina a pescar, né? Eu queria pegar 20 pila, ganhar 30 pila pra eu ir comer alguma coisa, sair com meus amigos. Todos meus amigos ganhavam 30 pila, 20 pila. E eu tinha que lavar um carro, tinha que limpar alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa pra ganhar os 30 pila. Na época, isso me deixava puto, só que depois eu fui entendendo o que aquilo ali fazia diferença pra mim, né? Qual era o recado? Qual que era o recado disso, né? E aí eu entrei na empresa não se caracteriza como trabalho infantil, mas eu entrei na empresa com 14 anos, né? Entrei na empresa, né? Comecei a fazer uns bicos pra Luiz Altoff, né? O que eu fazia de início?
Tinha uma época do Vai OLX. falar nossas estratégias aí. Não, já não funciona mais. Já não funciona mais. Foi aí que nasceu o home office, ó. Eu fui o primeiro a fazer home office no Luiz Altoff. Eu tinha um computador em casa, a primeira coisa que eu fazia, na época tinha a OLX, quando tu atualizava o preço de um anúncio, o anúncio subia pro topo. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje é outro sistema, tem que pagar pra estar no topo. Mas quando tu atualizava o anúncio, ia pro topo. Então o que eu fazia? Todos os dias, no final da tarde, eu ficava 2 horas já frente do computador, mudando 10, R$1 de todos os anúncios que a gente tinha na pauta. Isso em 2019 a gente já tinha... Claro, a gente não tinha a pauta que a gente tem hoje, mas já era bastante móvel para atualizar, então comecei fazendo isso. E em conjunto também comecei a trabalhar... Meu primeiro marketing foi entrega de panfletos, né? Se caracteriza como marketing, né? Então, o Bruno, o pai, imprimia os panfletos e entregava panfleto em todas as casas da Pedra Branca, entregava na rua, nos prédios da Pedra Branca. Rodava tudo aí entregando panfletos, fiz algumas levas. Primeiro eu fiz sozinho, e aí, se não me engano, eu ganhava 250 pila, 200 pila, 100 e poucos pila no primeiro, aí no segundo... Eles viram que eu trabalhei bem, assim, me ferrei um pouquinho, eu pedi um pouquinho mais, né? Me dá 200 pila. Aí, nessa segunda, eu já comecei acho que comecei com um espírito de empreendedor, que foi chamar um amigo meu, pagar 50 pila pra ele. Já tava terceirizando. E aí, ele começou a me ajudar. Eu tinha um parceiro de negócio aí. Aí, na outra, eu já chamei 2 amigos meus, paguei 50 pila pra cada um e fui só supervisionando. Aí assim foi, né? Depois comecei a trabalhar dentro da empresa mesmo, comecei a ficar no escritório com a galera, quando eu podia, né? Quando eu não estava estudando na escola, eu fui trabalhar dentro da empresa. Depois, saindo da escola, ingressei na faculdade. Não tenho vergonha de falar que não consegui continuar a faculdade. Fiz a faculdade à noite, trabalhava o dia, né? Trabalhava de dia, o dia inteiro, e à noite ia pra faculdade. Só que o que acontecia é que eu sempre gostei muito de venda do meu trabalho, que eu chegava na faculdade, eu abria o computador e começava a trabalhar. Ou seja, eu só trocava de lugar, saía daqui, ia pra faculdade e começava a trabalhar na faculdade. Então, fazer um parênteses aqui, quando ele veio com essa ideia de segurar a faculdade, para mim não entrou, porque o objetivo de um pai dos pais, né? Até nessa época aí, era ver o filho com o canudo na mão, né? E aí eu não aceitei muito bem, aí fomos conversar com o Bruno, né? Para ver qual a opinião dele. O Bruno falou, ele tá certo. Melhor ele trabalhar agora, né? Que ele gosta do que tá fazendo. E aí depois ele busca Desde que se continue buscando conhecimento através de outras coisas. Em outras áreas, na área que trabalha, principalmente. Sim. Né? Sim. E ver como a gente tem que quebrar os paradigmas, né? Acaba não engolindo num primeiro momento, mas colhendo outras informações, né? Outras opiniões, acaba que a gente vê que tem que mudar realmente. A ideia disso aí foi parar de fazer faculdade, né? Não foi parar de estudar, tanto que a gente se aperfeiçoou, eu me aperfeiçoei muito na área que eu tô, me aperfeiçoei em empreendedorismo mesmo, né? Todo ano a gente vai para São Paulo, vai estudar novidade, vai ver novidade de mercado, ver o que tá acontecendo, porque a gente não pode parar de estudar, né? Junto com o trabalho tem que ter esse estudo, só que eu acredito muito num estudo mais inteligente, assim, né? Estudar realmente no que eu tô inserido e otimizando esse tempo, né? Focado nisso. A opinião não querendo puxar pro Mano, mas a opinião do Bruno foi fundamental nisso, que ele deu o exemplo dele, que ficou 6 anos indo e voltando para Joinville, morando em Joinville, para conseguir a formação de engenheiro, né? Só que tu vê, foi de 20 para 26 anos, né? Mais ou menos isso. E o Bruno falou, se eu pudesse buscar essa formação, trabalhar primeiro e depois buscar essa formação, eu teria feito isso. Que não sirva de exemplo para as próximas gerações aí, mas eu acho que se tu tens a veia, se tu tens a empresa ali que te dá a base,
e que se tu pode buscar esse caminho primeiro, que é o do trabalho, e depois a da formação, hoje... Mas eu acho que tirando o concurso público, as grandes empresas hoje elas já vêm adequando a esse perfil de mercado, né? Não é mais o currículo somente escrito ali, né? E sim um teste, enfim, né? Tu tá realmente apto para aquela função, né? E nem sempre um certificado vai te trazer essa aptidão, né? Tanto é que hoje tem vários cursos aí, o Enzo estava mencionando. São direcionados já, né? Ele ia para a faculdade, mas ele abriu o notebook para trabalhar, né? Eu fico pensando que faculdade é essa que tá lá o aluno com o notebook aberto trabalhando em sala, né? Na minha época já era uma bagunça, já era híbrido. Aí veio a pandemia, na pandemia começaram com aula online. E aí a pandemia acabou e eles continuaram com online. Pô, tu tá pagando presencial e tendo online, né? Pô. O mundo tá mudando e as empresas, elas vêm exigindo outras habilidades. Esse é o ponto, né? Exato. A gente observa isso, que a inteligência emocional, a comunicação, hoje essas habilidades, elas vêm sendo mais importantes do que, às vezes, a técnica, né? E, às vezes, na faculdade, na universidade, tu começa a ver tudo, de tudo, só que de uma forma tão superficial que tu sai da faculdade e não consegue colocar em prática. Então muito cru, assim, né? Claro, a universidade, ela é super importante, ainda mais uma faculdade de engenharia que eu fiz. Eu consegui extrair outras coisas muito relevantes para mim, para Bruno ser humano, né? Também profissional, enfim. Cansei de virar a noite estudando. Então, a resiliência, a persistência, a própria capacidade técnica também. Hoje eu vejo que o que eu vivi na engenharia para o que eu venho fazendo hoje como empreendedor é essencial, né? O que eu vivi lá agrega muito na minha vida como empreendedor hoje. Então, mas eu vejo que poderia, né? O Enzo, ele tá mais focado nisso, em otimizar esse tempo, né? Mas acho que só deixando claro, até para não parecer, né? Ninguém aqui é contrário à faculdade, não, né? Jamais. São escolhas de carreira, de vida. Pra mim errado é o cara não trabalhar, nem fazer faculdade e não querer nada da vida, né? Cada um vai escolher o seu caminho. Se o cara quiser se sentir bem fazendo uma faculdade e sendo advogado, ele vai fazer isso e tá certo. Ele tá no caminho digno, né? É que a profissão às vezes também não permite, né? Tu pega vou dar um exemplo aqui, um jogador de futebol e diz pra ele, tu vai ter que fazer, durante a tua carreira, vai ter que fazer uma faculdade de engenharia aqui. O que vai dar? Ou ele vai ser engenheiro ou ele vai ser jogador de futebol. As duas coisas ele não vai conseguir ser, né? A nossa profissão é igual. Continuando ali pra gente passar aí pros próximos passos aí do podcast, não ficar aqui mais 3 horas. Eu acho que a gente já vai ter que pedir aí pra aumentar mais umas 2 horas aí. Já estourou o tempo aí, né? Não, é 7h15, acho que. Tá. 7h15. Então, com 18 anos aí, eu ingressei como corretor também, já comecei, na época que tinha como fazer, eu comecei a fazer meu Cresci com 17, mas claro, só podia tirar a carteira de corretor com 18, então tirei minha carteira com 18. De início já fiz algumas vendas também, acho que o Bruno me acompanhou bem nesse processo aí das primeiras vendas ali 3 num prédio que eu tenho apartamento hoje, Lifestyle, e uma no Enjoy, todas as vendas ali não, do Enjoy veio depois, foi 3 no Lifestyle primeiro. E eu vejo que gostei muito dessa profissão, assim, e gostava muito do marketing também, sempre gostei muito do marketing, e é minha paixão até hoje. Eu acho que também para agregar um pouquinho a nossa história aí, a gente tem que falar a gente não quer que as outras consultoras fiquem com ciúme, mas se a gente falar um pouco dos processos que a gente passou da Urbana, a gente consegue esclarecer também junto com isso a cultura da nossa empresa, né? O que a gente cultua dentro da nossa empresa para que os corretores tenham essa união, para a gente ter essa pegada igual de família mesmo, né? Hoje a gente chegou no estágio que a galera da nossa equipe faz um churrasco, combina um churrasco em conjunto, todo mundo racha um churrasco no meio da semana, todo mundo leva a família, filho, e assim, não é nem algo que a empresa impõe, ou fazer, hoje vai ter uma festa da empresa. Mas no grupo da empresa, essa organização. O pessoal se organiza no grupo da empresa,
Esses dias a gente tava no escritório, o André ainda deu uma ideia, vamos fazer um entreveiro, vamos, já pega o salão reserva, chama a galera, vamos rachar. Claro que a gente faz as confraternizações da empresa também, que não são poucas, mas é legal essa união que a equipe tem de não ser só uma festa de firma, não ser só assim que as pessoas encontram a família uma das outras, né? Então, isso é uma cultura bem legal que a gente não quer perder dentro da nossa empresa, e isso reflete também nos lançamentos, né? Então, a gente entrou com a Urbana em 2019, o lançamento do Reserva da Pedra. Entramos bem em cima do lançamento, né? Então, foi algo que a gente não conseguiu uma performance daquelas. Não fomos os primeiros em vendas, nada disso. Foi bem em cima do laço mesmo. Só fazendo um parênteses aí, que antes disso a gente estava 3 anos tentando ser parceiro da Urbana, ou ter a Urbana como nosso parceiro, né? Exato. A Pedra Branca na época, né? Agora é a Urbana. Foi na venda do Aeroparque que abriram a porta, né? A possibilidade. Aí a gente conseguiu acessar ali no Reserva da Pedra, né, em 2019. Na época com 2 corretores, mais 2 estagiários, né? Na verdade, a venda do Aeroparque foi depois do Reserva. Foi depois do Acho Reserva. que foi em cima do lançamento do Reserva. A gente entrou no Reserva, lançamos o Reserva, depois tu já veio engatando na venda do Aeroparque. A negociação do Não, foi depois. Foi depois. Aí a gente começou a pontuar, né? E a gente... acho que é legal também relembrar, como é que a gente conseguiu, né? Essa parceria. Vocês vão conseguir falar melhor do que eu, né? Acho que é bem importante pontuar isso, porque a Urbana, ela trabalha com um grupo seleto de imobiliárias, né? Eles selecionam a dedo cada imobiliária que vão trabalhar com eles. Daí como é que a Luiz Altoff conseguiu esse acesso, né? Com 3 anos de mercado, praticamente, uma equipe bem pequena na época, mas, de certa forma, o nome da Luiz Altoff já estava ecoando de uma forma muito positiva pelo mercado, né? Eu acho que os nossos valores, a nossa cultura, a gente sempre se baseou muito em transparência, honestidade, boas parcerias, tratar o corretor, né, o colaborador e principalmente o parceiro externo com muito respeito, né? Então, acho que isso foi ecoando pelo mercado, né? O pessoal falando muito bem da gente e, de certa forma, isso chegou lá dentro. Esbarrou na cultura da Urbana também. Esbarrou na cultura, nos valores da Urbana também. Foi quando o Bonassis nos chamou para fazer parte do time. E de lá para cá, a gente fez o lançamento do Reserva da Pedra, como o Enzo muito bem mencionou, a gente não teve uma grande performance, mas depois do lançamento do Reserva da Pedra, a gente começou a pontuar, né? Enquanto alguns outros grupos, né, não estavam tão focados no estoque, né? A Luiz Altoff estava sempre lá marcando golzinho, né? Vendendo o Aeroparque, vendia um Civitas, vendia, né? Sempre marcando golzinho. E isso foi muito bem visto, né? Pela diretoria da Urbana. E a gente foi começando a ganhar espaço, até que chegou um próximo lançamento, demorou para vir um próximo lançamento, veio o Pátio das Artes, né, em 2023. 4 anos entre um lançamento e outro. Exato, demorou bastante. E aí a gente já entendia melhor o que era lançar a Urbana, né, já estava com uma equipe maior também, processos muito bem estabelecidos. Administrativo, enfim, jurídico. né, era uma outra imobiliária, né, Sim. um corpo muito maior. Vou deixar o Dani também complementar, acho que parte das artes o Dani... A gente conhecia a Urbana, só não conhecia a CIA ainda, né? Bem lembrado, né? Bom, daí iniciamos então, né, com esse objetivo, né? A Urbana, ela traz, né, como imobiliárias credenciadas, são poucas, né? A gente tem esse título como um certificado de qualidade, né? Acho que todas as imobiliárias aqui da Pedra Branca, bairro, querem fazer parte, né, da Urbana. E quando a gente recebeu essa conquista, de fato, no Reserva da Pedra e depois se mantendo ali com o Aeroparque e tudo mais, consolidou, né, o nosso acesso lá. E o Bonassis sempre nos instigava, né? Cara, vocês são muito gente fina, muito queridinho, mas se não performar, tchau. Se não vender, vai embora. Então, naquele momento ali, a gente realmente vestiu a camisa, né, da Urbana. A gente entendeu que é um parceiro que, além de tem uma cultura muito parecida, né? Na época não era Urbana, o nome era Pedra Branca, né? Hoje Urbana aí com H de humana, né? Então, tem tudo a ver com a nossa história também, a forma que a gente lida com os nossos colaboradores, né? E equipe. E aí surgiu o Pátio das Artes, né? Um empreendimento vertical, algo completamente diferente do Reserva da Pedra, mas também com a CIA,
né? O Reserva da Pedra ele já existia assim, mas como nós caímos de paraquedas no meio do processo, assim, a gente não entendeu muito bem essa logística, e até justificando também, era só eu e o Bruno, basicamente, ali na linha de frente, né? E tivemos até um número expressivo para o número de corretores, né? Eu acho que também não foi tão Sim. feio essa nossa passagem no Sim, Reserva da sim. Pedra. Vou proteger um pouco o nosso lado. Proporcionalmente foi uma boa performance, né? Foi. Eu até me lembro que Só nós faltou tínhamos ter mais uma primeira campanha da Luiz Altoff que surgiu numa mesa, assim, brincando. O seu Luiz falou, ó, o primeiro 1 milhão que vocês fizeram no dia, né? Não falou que era nenhuma venda, né? No dia, vão ganhar uma máquina de café moído, né? Na hora e tal. E o Reserva da Pedra foi o primeiro momento que a gente teve essa conquista, né? Então a gente comemorou isso ainda. Até hoje eu brinco com o seu Luiz sobre essa, né? A gente botou o mesmo desafio agora para Floripa também, obviamente com um VGV maior. É uma máquina de café. E não é uma máquina de café. Continua a história do Enzo ali, não deu peixe, ensina a pescar, desafia. E fomos atrás da máquina de café, conseguimos ela. Mas, enfim, brincadeira. No Pátio das Artes, então, né, nós entendemos como funciona o processo da CIA, né, não vou dar muita abertura aqui porque é um entendimento nosso. E fez com que a gente traçasse bastante estratégias, né? Mas muito mais do que estratégias, que a gente respeitasse, né, esse processo. Então, quando o Bruno coloca que, mesmo com as parcerias, né, a gente soube trabalhar com essas parcerias, né? Eu acho que não se deve tirar um mérito quando se faz uma parceria, né? Eu acho que lidar com um parceiro, ele te traz mais trabalho do que tu lidar com algum corretor dentro da tua própria casa, né? Que é uma outra cultura, muitas das vezes, que a gente tem que não quebrar, né, mas passar a nossa forma de trabalho, o nosso entendimento e ficar à frente desse corretor. Mas o Pátio das Artes ele foi um divisor de águas, eu vejo dessa forma, né, para a nossa empresa. A partir daquele momento, o nome Luiz Altoff ele explodiu no bairro, né, nós fomos assediados por diversos corretores no bairro, diversas construtoras, né, inclusive de fora daqui da região, nos fazendo convite para trabalhar. Né? Lembrando que antes disso a gente já havia realizado eventos para parceiros, né, que queriam vender o produto, porém não tinham acesso, né? Não tinham acesso. A gente fez o primeiro evento, acho que foram 80 parceiros, né? Em outubro foi setembro de 2022. O lançamento do Pátio das Artes foi exatamente um ano depois. Mas acho que não A chegou gente já também veio preparando isso, né? A gente veio preparando já todo esse processo para o dia do lançamento, né? A gente respeita muito essa parceria, né? Mas hoje com a nossa equipe também, o exemplo disso foi o Pátio Jardins, que é uma segunda etapa aí para conversar. Mas aí aconteceu o Pátio das Artes, né? Foi um sucesso, 392 unidades, 394. A gente conseguiu um resultado muito mais forte do que a gente esperava, né? A gente era uma imobiliária que ainda não... A gente, apesar de ser um parceiro da Urbana, a gente ainda não era um parceiro interno que fazia plantão na Urbana, né? Estava presente no plantão, no showroom. Existiam só 2 imobiliárias que faziam isso. A nossa expectativa era ficar somente liderando, né? Na galera que não pagava o plantão na Urbana, porque a gente esperava isso, né? E aí, após no lançamento, a gente conseguiu ultrapassar até mesmo imobiliárias internas e conseguimos entrar como parceiros internos de showroom, de plantão da Urbana. Isso foi mais uma grande conquista pra gente, né? Nós nos tornamos os campeões de venda, né, desse lançamento. E, na verdade, o nosso foco ali, o que a gente pretendia não era se tornar um campeão. Claro que, né, tinha essa esperança, obviamente, mas era ser das imobiliárias externas a campeã, né? Respeitando as 2 imobiliárias que já estavam ali fazendo showroom, né? Que a gente sabe que, né, tinha um acesso privilegiado de estar dentro do showroom da Urbana, né? E acabou sendo não uma surpresa, né? Mas foi muito trabalho, esforço, né? Mas conquistamos, né, essa primeira colocação. A partir desse momento, a gente instigou a Urbana, né, e conseguimos o acesso, né, de fazer parte dessas imobiliárias que fazem showroom. Não sei se alguém quer falar sobre o Pátio Jardins aí, mas... Eu acho que o Pátio Jardins ele foi agora um marco também pra gente, né? A gente fez um bom VGV com algumas unidades vendidas e a gente, ao mesmo tempo que a gente tinha
a confiança dentro da gente de que a gente já era um campeão de vendas da Urbana, a gente tinha muita pressão também de tentar manter O cinturão. Esse cinturão, né? E É um problema bom, né? é um problema bom, só que gera uma tensão bem forte também. Eu lembro que na época do Pátio das Artes, assim como no Pátio Jardins, a gente elaborou campanhas dentro da empresa, galera que trabalhou vários dias até meia-noite, 1 hora, e a gente pedindo pizza dentro do escritório. E a energia entre a equipe dentro do escritório parecia que aquilo ali era mais do que um energético, mais que um café, qualquer coisa. Aquilo ali, a energia de ver os outros trabalhar junto contigo dentro do escritório, aquilo ali trouxe uma energia que fez o que a gente fez ser campeão no Pátio das Artes. E em 2024 agora, final de 2024, a gente foi campeão de novo no Pátio Jardins. Foi um processo também mais complicado. A gente já estava mais habituado agora com a CIA, né? A gente sabia lidar um pouco mais com a CIA. Só que teve diversas surpresas no meio do processo. A gente levantou a cabeça, falando, vamos encarar, não vamos reclamar, né? Acho que isso é uma coisa que a gente cultua muito dentro da empresa, né? Não tem por que reclamar Eu acho que de alguma coisa antes que ela dê certo ou não dê, né? Então a gente baixa a cabeça e trabalhar. Baixa a cabeça, trabalhar e... É importante pontuar isso, né? O que fez, né, a Luiz Altoff ter essa conquista no Pátio das Artes e no Pátio Jardins. Eu acho que o engajamento da equipe acho que é o grande desafio de qualquer empreendedor, né? Como engajar uma equipe comercial. Esse é o nosso grande desafio hoje. Manter a equipe engajada todos os dias, todas as semanas, Então é um grande desafio. E continua sendo um desafio, né, até hoje. Sempre vai ser, né? Mas a gente conseguiu fazer isso muito bem durante o processo do Pátio das Artes e durante o processo do Pátio Jardins. Mantendo a equipe engajada. Eu acho que esse lance, né, da pessoa sair da sua casa, ir para a Luiz Altoff com vontade de estar na Luiz Altoff, né, como se aquele ambiente fosse uma extensão da casa dela. Eu acho que aí foi a charada, onde a gente matou a charada, né? Então, a gente sempre tentou, de alguma forma, tornar o ambiente Luiz Altoff um ambiente de extensão da casa da pessoa. Sim. Então, os corretores, eles gostam de estar lá. Eles querem estar lá, porque é um ambiente seguro, é um ambiente saudável, um ambiente de uma energia sensacional. Então, a gente conseguiu manter isso durante o Pátio das Artes, a gente conseguiu manter isso durante o Pátio Jardins, e eu acho que isso que fez o nosso sucesso, né? Sim. E esse ambiente de segurança não é só para os corretores internos nossos, né? Não é só participa da equipe da Luiz Altoff, e sim para os corretores externos também, os nossos parceiros. Sim. Então, o Dani sempre pontua isso muito bem. Quando a gente começou a fazer parcerias externas, o corretor, ele mandava só o nomezinho do cliente. É verdade. Né? Isso é muito legal. Aí, agora, pela confiança que os corretores têm na Luiz Altoff, eles já mandam o contato do cliente. Tá em atendimento? Tá em atendimento, já manda o contato do cliente. Por quê? Porque eles sabem que a gente vai seguir, né, de uma forma muito transparente e honesta com ele na condução daquele cliente. A cultura dentro da empresa já é assim, né? Hoje o nosso CRM é liberado para todo mundo ver, todo mundo ter acesso a todos os clientes dentro da imobiliária. Não é aquele negócio de cada corretor ter seus clientes e não ter que esconder a agenda, porque senão o corretor vai pegar... Na verdade, hoje com o CRM, eu acho que quem tem acesso ao cliente de todos os corretores é o gestor, é o gerente, né? Sim. Na Luiz Altoff, não. Na Luiz Altoff, cada corretor tem acesso a qualquer cliente. Mundo tem Todos os corretores têm acesso a tudo. E muito pela cultura, pelos valores que a gente tem intrínseco na nossa imobiliária, né? A gente entende que, por que tu vai fazer isso com o teu colega? Por que tu vai pegar o contato lá de um cliente que é do teu colega e, né, ligar para ele? Cara, tu ia gostar se fizesse isso contigo? Não, óbvio que não, né? A questão da empatia, a gente tenta, mas esse aí reforçar isso o tempo todo dentro da imobiliária. Esse é o principal motivo por a gente estar dentro de uma urbana, por a gente estar atendendo clientes de tão alto nível aí que a gente tem aqui no bairro, né, principalmente, né? Mas eu acho que... Tornando-se amigo desses clientes, né? Hoje aqui no podcast ainda a gente encontrou mais um aí. Então, verdade. Mas eu acho que, além dessa segurança, né, nós temos as regras na nossa imobiliária que traz, além disso, algo de cima para baixo, né? Então, tem que respeitar as regras que estão ali, mas dentro das regras,
no final delas existe uma linha que diz, o bom senso prevalece. Né? Então, o bom senso ali de cada corretor nesse atendimento, que às vezes é duplicado, às vezes o Enzo está atendendo a esposa e eu estou atendendo o esposo desse casal e, cara, e aí, como é que fica, né? Como é que vamos resolver isso? Tem a regra que tem a solução, mas tem a questão do bom senso, né? A gente falar, ô Enzo, como é que foi? Tal, né? Cara, vamos resolver por esse caminho, né? Eu acho que esse é um grande diferencial nosso. Hoje, os nossos corretores que estão ali, assim como o seu Luiz pontuou, né? Que demorou muito para me convidar a fazer parte, né? A nossa imobiliária, a gente não tem medo em dizer quando a gente tem 8 corretores. Né? Tem imobiliárias que nos intimidam falando que tem sei lá quantos corretores, né? E nós temos orgulho de ter 8 corretores, né? 8 aqui, mais 5 no centro. Mas é um número pequeno, mas que para nós é com muita qualidade, né? Então, hoje, até a convite da Urbana, a gente precisou escolher um corretor para falar uma história que nos inspira, né? E eu deixei bem claro, cara, poderia ser qualquer corretor da nossa equipe, que todo mundo ali tem uma história que inspira. Inspiração, claro. Né? Então, assim, a gente demora muito para colocar corretor lá dentro, porque a gente tem um cuidado muito grande. Né? A gente não quer botar uma pessoa que seja diferente, não importa o número que ela fez lá fora, né? E sim como ela vai agir aqui dentro, né? Então, a nossa imobiliária, a gente tem regras, né? Mas tem, acho que, muito mais do que uma regra, uma cultura que vem de casa, né? Para dentro da empresa, que as pessoas que ali dentro têm um mesmo conceito, um mesmo entendimento, e a gente acaba compartilhando e aprendendo ali dia a dia, né, com o melhor de cada um, né? Então, a gente dá mais valor hoje pro caráter da pessoa, pra credibilidade, pra transparência que ela tem, do que pra habilidade de venda, né? Pra habilidade de venda que ela tem. Hoje tem muito vendedor bom na rua, mas achar um vendedor que seja transparente, que seja ético com o cliente, que não passe informação errada para vender, que não empurre por goela abaixo o imóvel, né? Não venda imóvel prometendo alguma coisa que talvez aquele imóvel não vai entregar, é o mais difícil. Né? A gente dá tanto valor para isso que, inclusive, lá no nosso operacional, onde estão os corretores, tem uma frase do Peter Schultz, que é um ex-CEO da Porsche, né? Que ele fala que contrate caráter, treine habilidade, né? Então, acho que muitos já escutaram essa frase e tá lá, na parede do nosso operacional, para que todo mundo veja todos os dias o quão importante é aquilo pra gente, né? Acho que só para ir pro próximo tema ainda, pra gente conseguir correr, a nossa imobiliária, por um bom tempo, nós optamos em colocar pessoas sem vícios, né? E justamente para que a gente possa entender, né, e treinar esse profissional do que o contrário, né? O cara que era campeão de venda de alguma imobiliária, quando pedia para entrar lá, a gente tinha um certo receio, né? Vamos colocar primeiro o estagiário que aprenda aqui conosco, né? Do que o contrário. Claro que com o crescimento da empresa a gente tem que rever isso, né? Eu acho que é sempre se atualizando também, né? Mas isso foi bastante presente na nossa empresa, né? Tanto é que as pessoas que estão ali há mais tempo, né, entraram, iniciaram, né, junto a gente tem vários exemplos aí hoje dentro da empresa de pessoas que nem trabalhavam ainda com corretagem e tal, iniciaram com a gente, né? Tiveram um desempenho, por exemplo, o Luan vendia roupa no shopping. Gerente a gente foi gerente de restaurante e pediu uma oportunidade pra gente e tal. A gente viu que era um cara sangue bom e hoje, se destaca aí. A história do Luan eu gosto de falar porque ele chegou com uma máscara rosa, toda suja. Ele veio na pandemia ele veio fazer entrevista comigo com a máscara que ele tava trabalhando. Sacaneando o Luan no podcast. Mas é o nosso cara lá que tá até hoje aí, sem fazer muitas boas vendas. Mas só para complementar isso também, Enzo, hoje nessa era digital, né, todo mundo se vende muito bem, né? Sim. No digital. Então a gente toma muito receio com isso, né? Tu abre um Instagram ali de um corretor que se coloca como o cara, né, o bambambam da região e tudo mais, mas tu vai sentar numa mesa com um cliente, com um empresário, não sabe o que é o CUB, não sabe o que é o Selic, então tá lá meio que perdido nesse mercado, né? Então a nossa Luiz Altoff empresa, nós temos uma escola ali dentro também, né? Claro que não é uma escola, né, com aulas a serem seguidas, mas a gente tem aulas gravadas ali de forma mais curtas, né, e direcionadas para educar esse profissional. Nós temos uma série de cronograma de treinamentos também, né? Então, justamente para entender que a gente
quer o caráter, né, e não a parte técnica. A parte técnica, né, deixa conosco aí que a gente vai aprendendo, né? Tem o seu Luiz aí com uma bagagem gigante que nos ensina muito. Eu acho Semana passada ainda teve um treinamento, uma palestra com um profissional que não é da área imobiliária, né? Só Exato. que tem uma ligação total com Sim, foi área bem, imobiliária. inclusive foi né? bem legal. Da XP, né? Investimentos aí e Isso. tal. Então, financeiro, não imobiliário. Mas complementa totalmente. Sim. Eu acho que para finalizar também é agregar essa parte dos empreendimentos ali. A gente falou muito de Urbana também. Agora estamos entrando com uma grande parceira aí nossa, que é a LZ Construtora. Foi uma construtora que, mesma situação da Urbana, né? A gente lutou anos, a Paty. Fica um abraço pra Paty aí, que lutou anos para conseguir acesso para essa construtora. Lutou na quadra, né? De beach tênis lá, quando os sócios... certo, perdeu de propósito. Relacionamento, fazer o cara network. E a Paty conseguiu aí esse grande marco, né? Junto com o nosso trabalho também de branding da empresa. A Paty foi indo aos pouquinhos, a gente conseguiu acesso ali à LZ Construtora. Hoje estamos com um grande lançamento aí, que é o Garden Home Resort. Estamos na reta final aí dele. Vai falar da campanha agora? Vamos ter que mostrar 40 de novo. vezes sem correção, gente. Quem quiser, tá aqui meu contato. Sem juros, sem correção. Vamos ter que mostrar de novo se valeu a pena ser contratado ou não, né? Agora... Estamos com mais um desafio aí e não tenho dúvidas que a equipe está novamente 100% focada, dando o máximo, porque realmente é um lançamento aí que promete bastante, já está dando resultado, né? E agora tu comprometeu aqui com as demais construtoras, né? A galera vai ficar com ciúme de outras construtoras da região que, pô, tem um carinho especial aí. Se eu for falar todos estão nos nossos corações, A LZ realmente foi uma grande luta aí e agora é o nosso foco, né? Falei dela porque hoje é o nosso principal foco aí da Pedra Branca. A gente deixa muito claro isso também, né? Todo Acho mundo... que não preciso mencionar nomes aqui, mas essa semana anterior eu sentei com 2 grandes nomes aqui da Pedra Branca, né? E veio essa provocação, né? Pô, mas o Luiz Altoff só quer Urbana, só quer LZ, né? E aí eu falei, pô, mas vocês também não querem só nós, né? Então a gente está priorizando muito quem nos prioriza, né? Mas claro que são produtos bons, são produtos que a gente tem, né, um histórico aí, construtores que a gente tem um grande histórico. E continuamos vendendo também, né? Marcando clientes, inclusive, né? Nós aqui somos clientes dessas construtoras, a gente investe nessas construtoras, né? Eu tenho um imóvel na Costa, já tivemos imóvel no Grupo Emanuel, Alcaenge, né? O Enzo tem, eu também tenho na Alcaenge. Então a gente respeita muito esses parceiros, né? Mas tem que deixar muito claro que não tem como a gente abraçar o mercado todo de uma proporção igual, né? É aquela história que o pai falou, né? Se coloquem no nosso lugar. A gente precisa abraçar quem a gente tem, vamos dizer, não tem menos concorrência, tem muita concorrência também, mas eu digo, quem dá prioridade pra gente, como tu falou, né? Sim. Então... E também são momentos, né? Sim, então, momentos, o nosso exatamente. recurso financeiro, né? O nosso canhão, ele é apontado para um local, né? Se a gente começar a distribuir aqui balinha pequena de 22... Aqui, vai tirar para todo lado e não vai porque gerar nenhum resultado, né? É como tu falou, a nossa equipe é uma equipe, né, com um número pequeno de profissionais, então não tem como abraçar Se a gente tivesse um número maior, futuramente a gente poderia até pensar em fazer grupos com foco em cada construtora. A gente já teve essa ideia, já debateu sobre isso também, né? Mas por enquanto, pelo tamanho da nossa equipe e por a gente ser muito seletivo nesse processo de botar alguém novo na empresa, por enquanto a gente não tem braço para isso tudo. Sim. Mas a gente dá o nosso máximo aí para performar para as construtoras que atuam na nossa região de foco, né? Hoje Pedra Branca, Pagani e o centro de Floripa, o bairro João Paulo, né? Hoje são os nossos maiores focos aí da Luiz Altoff. Bora lá? Bora lá que já estourou então, o nosso tempo aí. Para finalizar aí, falar um pouquinho da nossa visão de futuro, a gente já falou bastante no início do podcast, né? Como o pai falou, tá vindo uma grande novidade aí da nossa vitrine, né? Coisa que a gente sempre quis ter. A gente pensa em não deixar nosso espacinho, nosso cantinho no passeio, porque o passeio... Pensa não vamos deixar. Pensa não, com certeza não vamos deixar. Continuaremos com a 511 do Office Green, né? Que é uma sala bem aconchegante, com um toque de casa ali, meio, né? Um ambiente descontraído. Iniciou ali, né? Tem a nossa história ali já também. E a gente vê que o cliente ele se sente bem à vontade ali, porque é um ambiente, né? Que foi preparado para
para receber, né, o cliente de uma forma a mesma bastante ideia privativa. que a gente tem dos colaboradores se sentirem em casa, a gente quer que o cliente se sinta em casa também. Tanto que tem cliente que chega na 511, pega um café e fica, né? E fica 2 horas de reunião, porque... A gente tem arquibancada, a gente tem arquibancada, a gente tem mesa de bar, a gente tem sala de reunião. Em 40 metros. Em 40 metros quadrados. Milagre. Mas a vitrine realmente vai ser, acho que, um marco aí para nossa empresa. Acho que é um momento, assim, de estampar um pouco mais a marca Luiz Altoff no bairro. Todo mundo conhece muito bem a gente, mas... acho que facilita também o cliente ele ter o acesso direto, né, e pessoas novas no bairro, que nós somos conhecidos para quem é do bairro, né, mas o cliente que ele chega aqui para passeio, que a Pedra Branca é um bairro turístico, apesar de não ter praia, né, a gente concorre aí com Guarda do Embaú, com Palhoça, mas é o segundo ponto com mais visitas, né. Então nós temos realmente um número atrativo aí de pessoas que frequentam o final de semana, principalmente por conta dos eventos que acontecem no passeio. E vão estar na cara do gol, né? Então, essas pessoas hoje, elas frequentam o bairro e vão para onde, né? Quem são os nossos parceiros ou concorrentes, enfim, a gente gosta de falar parceiro, aqui do bairro, né? Então, essa facilidade de visibilidade, né, e de acesso de carro, eu acredito que vai chegar no momento certo aí para a nossa imobiliária. E também, né, esse ambiente, já deixando um spoiler, a gente não chegou a elaborar 100% ainda do layout, mas como a gente curte muito esse encontro, né, tanto com a nossa equipe como também com clientes, nós vamos destinar lá, né, um cantinho especial para receber um chefe de cozinha, para que consiga fazer um happy hour, fazer um evento fora de hora, né, até mesmo um final de semana, chamar aí 5, 6 amigos ali e trazer mais para perto, né, essa ideia que a gente já vem ventilando há algum tempo. Agora, com esse ambiente, a gente vai conseguir fazer com mais praticidade, né? Hoje nós temos que depender de outros pontos, a Reserva da Pedra é um deles, né? Só porque lá também não pode ter o fim comercial, então a gente fica um pouco limitado com isso. Sim. Acho que é bem importante também comentar o motivo pelo qual levou, o que nos levou a ir para Floripa, né? Floripa vai sofrer uma grande transformação, né? O centro de Floripa, a gente tem a execução lá do Parque Marina Beira-Mar, que acredito que agora vai para frente, finalmente. A própria Bocaiúva, né? Temos a Bocaiúva, né? A rua Bocaiúva lá, que vai sofrer uma grande transformação. Fomos para lá, como eu falei no início do podcast ali, por um puxão de orelha do Bonassise. A Urbana vai transformar aquela região junto com o poder público, obviamente, né? Então já tem várias costuras ali entre Urbana e o poder público para começar a transformar o centro de Floripa no melhor bairro do Brasil para se viver, né? Eles têm esse propósito e vai começar, né? O ponto de partida vai ser esse ícone do mercado imobiliário aí que, né? Não posso falar muito o nome agora. É aquele projeto, só uma dica, é aquele projeto que tu, se fosse alguns meses atrás, se tu falasse isso pra alguém lá do centro, da Beira-Mar, que isso iria acontecer, todo mundo ia falar, não tem como. Não tem como. Isso não acontece. Impossível, impossível isso acontecer. É um negócio tão... grandioso, né? Grandioso, extraordinário, assim, negócio, uma quadra que ninguém acreditaria que seria feito, que... Tradicional, né? Uma quadra que hoje ela já tá para baixo, lá quem passar lá vai ver, né? Exato. Então, isso daí com certeza vai ser um grande marco aí na história da Beira-Mar e vai agregar muito, né? Urbana, com muito bom gosto também, né? Sim. Fachada, a gente deu uma olhada ali, né? O Bona deu um spoiler para quem estava participando do evento. Vai realmente fazer um ícone na Beira-Mar, né? Bocaiúva, né? Questão de metragem também, de altura, né? Ele vai ser realmente... Vai ser uma mistura, né? Do comercial com o residencial. E vai ser realmente o início da transformação que aquela região vai receber, né? Existe um projeto, né? Uma idealização ali de revitalização da rua Bocaiúva, passar o cabeamento subterrâneo, aumentar as calçadas, melhorar o urbanismo daquela região. E acredito que isso vai começar a se espalhar pro centrão, né, de Floripa, né? Então, aquela região, ela tende a ter uma... A gente já começa a enxergar isso na Praça dos Bombeiros, ali na Quispenir, ali também, que já tem um projeto arquitetônico de uma construtora, a gente não pode mencionar o nome, né, devido ao projeto ainda não está finalizado com RI,
mas que também vai trazer uma revitalização para a rua. Em paralelo a isso, ao centro antigo ali de Florianópolis, os projetos de retrofit junto com a Manu também, né, vai valorizar ainda mais aquela região. Então, realmente, eu acho que é a bola da vez, Floripa. Na verdade, eles usaram a Pedra Branca como laboratório, deu certo, tá dando certo, e agora é replicar, né? Exatamente. É replicar. O conceito deu certo, né? Deu. Tanto é que não só em Floripa vai ser replicado pela própria Urbana, Sim. mas a nível nacional a gente já enxerga isso, Viva Parque e tantos outros endereços aí que traz o mesmo conceito, né? De fazer tudo ao na alcance da mesma caminhada. pegada. E a gente ainda para pra pensar sobre a Pedra Branca, né? Enxerga esse bairro aqui, tudo que já tá construído, feito. E parar pra pensar que a Pedra Branca ainda tá 25%, 30% da capacidade dela de crescimento é um absurdo, né? É um negócio, é mais uma coisa inimaginável, né? Parece um negócio que é fora do comum, assim. Hoje na reunião lá com o Bonassis também ele trouxe, né, algumas novidades aí, né? A gente tem, acho que todo mundo já sabe um pouco, né, dessa revitalização que vai acontecer na Unisul, essa integração entre Passeio Pedra Branca com a Unisul, né? A revitalização da Unisul conversando com o Passeio Pedra Branca, né? Achei sensacional o metro quadrado vai subir. Essa região aí vai disparar. E assim, né, tem outras grandes novidades aí que a gente também acho que não pode ficar falando muito aqui, é capaz de a gente começar... Sobre criança, não dá tiro no criança. Deixar algumas spoilers sobre crianças. Um bairro cada vez mais propício para as brincadeiras, né, então... Vamos parar de falar, senão o Bono vai cortar nosso podcast. Daqui a pouco o Bono vai cortar lá no YouTube. Ô, Valério! Interessante que a gente vive tudo isso, né? O Enzo veio pra cá pequenininho, né? Foi, né? Praticamente se criou no bairro, né? Tô vivendo o bairro de todos os modos. E aí o Bruno já tem o Pietro lá, meu neto, nasceu aqui, né? O Pietro Dani agora aí. já tá morando aqui, já tá com a Catarina também, então... Também estudando, essas morando, novas gerações aí. Tudo, a família toda aqui. Não tem como... Lógico, né? A gente não é cabeça fechada, mas... É muito difícil de sair daqui desse bairro com a qualidade que ele está oferecendo, né, para os nossos filhos, para os nossos netos aí. Então, eu acho que o futuro aí é muito promissor, né? Muito promissor. Não sei se tem mais algum ponto aí, Enzo, mas que é bacana aí para a gente trazer, talvez para finalizar, né, que foi até mérito das conquistas que a gente trouxe com a Urbana, foi vivenciar a nossa viagem, a nossa missão técnica, né, que tivemos a oportunidade. Tivemos como prêmio também, né? Foi uma premiação por ser primeiro colocado ali, tanto como imobiliária, como corretores também, eu e o Bruno. Então, eu, Bruno e Luiz, né, a gente conseguiu... O seu Luiz, nunca falei Luiz na minha vida, né? Seu Luiz. Pode tocar, melhor. Nós estivemos em Copenhague e Londres conhecendo muito desse conceito, né? E Copenhague é... uma forma macro, né, a nossa Pedra Branca, que deu super certo, né? Então, com certeza tem muito que crescer aqui de forma planejada, né? Porque espaço tem, né? Tem as cabeças pensantes para isso, né? Esses efeitos de charretes que a Urbana faz muito bem. E hoje as construtoras que aqui estão instaladas estão entendendo, né, que hoje fazer uma fachada ativa, ela agrega valor, né? Não só qualidade visual, né? Então é um bairro que realmente a gente tem um futuro promissor. Eu vejo que às vezes eu tô numa roda de amigos assim conversando, né? Às vezes amigos que não conhecem muito bem o bairro e às vezes eles fazem essa provocação assim para mim. Cara, como é que um bairro de Palhoça tá valendo o que vale o centro de Floripa, Coqueiros, Estreito? Para mim não faz o menor sentido. Eu falo, claro que faz sentido, cara. Vai lá que tu vai ver. Vai lá viver o que a gente vive no bairro. Vai lá sai à noite na rua, tu já sai vai à noite, entender. às 11 horas da noite, no passeio Cara, tu se sente seguro durante o dia, durante a noite. É um bairro, ciclovia, é um bairro que, é sensacional, assim. Então, é por isso, né? É pelo conceito. Existe um motivo. Sim. Óbvio que existe um motivo, né? E o motivo é tudo muito bem planejado, tudo muito bem estudado, né? Valério, Marcelo, leram vários livros, né? Viajaram bastante e tiveram a coragem, né, de implantar conceitos que aqui, para muitos empresários, seria impossível de implantar. Tiveram a coragem de trazer isso para cá. E é isso, o bairro funciona, né? A gente se sente seguro aqui, a gente sente vontade de estar no passeio o tempo todo,
um local super arborizado. Tu veio trabalhar como trabalho? Sem Qual que é fiação teu meio de aparente. transporte? Meu meio de transporte hoje tem sendo a bike, né? Bike elétrica. O meu também. Quem diria, né? Bike elétrica. Eu vou para casa e volto pro trabalho de bike elétrica. À noite a segurança, né? Hoje ainda de manhã eu tava vendo uma reportagem, acho que foi na Vidal Ramos ali, as meninas que foram abordadas, né? Pô, uma rua bonita de Floripa, mas que à noite, né, não tem moradia, não tem movimento e a insegurança né, tá ocorrendo, Sim. né? Com câmeras e tudo mais. Aí entra os projetos de retrofit, né? Para tentar botar pessoas na rua também. Mas aqui a Pedra Branca ela já foi pensado para que isso não ocorresse. Né? Então a gente tem toda essa visualização de pessoas tanto dentro como fora, né? Na rua e trazendo uma segurança ainda maior. Lá, aqui foi trabalhado, está sendo trabalhado com prevenção. Lá está sendo trabalhado com remediação. Lá está sendo remediado o que não deu certo. Não deu certo, verdade. É isso aí. E aqui a tendência é só dar certo. É isso, Enzo. Tá na É liderança isso. aí. Então, acho que para finalizar aí, falar um pouquinho das nossas redes sociais aí, onde o pessoal seguir a gente. Legal. Nosso Instagram é luis.altoff, ALTHOFF. Nosso site www.luisaltoff.com.br. O podcast vai estar no YouTube, O né? podcast vai estar no nosso YouTube também, Luiz Altoff. E os cortes no Instagram. E os cortes, a gente vai fazer alguns cortes lá e colocar no nosso Instagram. Beleza? Não sei se você tem mais alguma coisa para finalizar. Só um parênteses, né? Esse primeiro podcast nós optamos em fazer uma apresentação, né, da sociedade aqui e até para nos deixar mais à vontade, né? Porque os próximos a gente faz questão de convidar, né? Muitos dessas pessoas que a gente mencionou aqui hoje, né? Assim como dos empresários, amigos e, enfim, clientes. Então, para que, né, a gente tenha uma recorrência aí, né? Então, não vai ficar somente nesse podcast, né? Não é uma coisa amarrada aqui Vamos só trocar para experiências, né? Não só falar do nosso ramo, do nosso trabalho. Só para não rasgar elogio aqui, né? A gente realmente quer fazer isso com uma frequência legal para trazer conteúdo não só do ramo imobiliário, mas também apresentando outras cabeças aí pensantes da região. Bacana. É isso aí, galera. Fechou? Fechou. Obrigado. Obrigado. Valeu, Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.